Bom, nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouco sobre a história da Batalha de Ajubarrota, que aconteceu em Portugal. No fim do século XIV, a Europa encontrava-se com época de crise e revolução. A Guerra dos 100 Anos devastava a França. Epidemias de peste negra levavam vidas em todo o continente e a instabilidade política dominava. Em 1383, o rei Fernando morreu sem deixar um filho, que herdasse a coroa. A sua única filha legítima era a infanta Beatriz, casada com o rei João I de Castela. A burguesia mostrava-se insatisfeita com a regência da rainha Leonor Teles e do conde João Fernandes Andeiro, e com a ordem da sucessão, uma vez que isso significaria a anexação de Portugal por Castela. As pessoas estavam agitadas em Lisboa. O conde Andeiro foi assassinado e o povo pediu a mestre de Avis, João I, filho natural de Pedro I de Portugal, que ficasse como defensor do reino. O período sem reis oficiais que seguiu ficou conhecido como Crise de 83 a 85. Finalmente, em 6 de abril de 1385, João I, mestre da Ordem de Avis, é aclamado rei pelas cortes reunidas em Coimbra. Mas o rei de Castela não desistiu do direito à coroa de Portugal. Perante a revolta da população portuguesa em vários pontos e cidades do reino, o rei de Castela decide em 1384 invadir Portugal, entre fevereiro e outubro, montando um cerco a Lisboa por terra e por mar. Uma frota portuguesa vinda da cidade do Porto enfrentou no dia 18 de julho de 1384, na entrada de Lisboa, a frota castelhana na Batalha do Tejo. Os portugueses perderam 3 naus e sofreram vários prisioneiros e mortos. No entanto, os portugueses conseguiram romper a frota castelhana, que era muito superior, e descarregar o porto de Lisboa os alimentos que trazia, ajudando muita população que defendia a capital. O cerco de Lisboa pelas tropas castelhanas não deu certo, devido à determinação das forças portuguesas pelos suprimentos que entravam pelo porto, e os fortes muros da cidade fizeram a resistência aguentar, enquanto a peste negra devastava o acampamento dos castelhanos. Em junho de 1375, João I de Castela decide invadir novamente Portugal, dessa vez à frente da totalidade do seu exército, e auxiliado por um forte contingente de cavalaria francesa e apoiado por muitos nobres portugueses. Quando as notícias da invasão chegaram, o Conselho Militar foi reunido em Abrantes para decidir o que fazer. Com cerca de 600 aliados ingleses, sendo a maioria veteranos da Guerra dos 100 Anos, o exército português interceptou os invasores, dada a lentidão com que os castelhanos avançavam. Nuno Álvares teve tempo para escolher o terreno favorável para a batalha, e escolheu uma pequena colina de topo plano rodeada por ribeiros perto de Ajubarrota. Assim, pelas 10 horas da manhã do dia 14 de agosto, o exército tomou sua posição no lado norte dessa colina, de frente para a estrada por onde os castelhanos eram esperados. A disposição portuguesa era a seguinte: infantaria no centro da linha, uma vanguarda de besteiros com 200 arqueiros ingleses, 2 alas nos flancos com mais besteiros, cavalaria e infantaria. Na retaguarda, aguardavam os reforços e a cavalaria comandada por João I de Portugal. Desta posição altamente defensiva, os portugueses observaram a chegada do exército castelhano protegidos pelas laterais da colina. O exército de Castela chegou à batalha pela hora do almoço, sob o sol escaldante. Ao ver a posição defensiva ocupada pelos portugueses, o rei mandou seu exército de 30.000 homens contornar a colina. A vertente sul tinha um desnível mais suave e era por ali que Nuno Álvares previa que pretendiam atacar. Por ser um contingente menor de soldados, os portugueses inverteram sua posição de batalha para o lado sul, muito antes dos castelhanos. Os portugueses fizeram cercas de madeira com pontas de lança para melhorar suas defesas e proteger seus arqueiros. Como era a véspera do dia santo, o combate não podia se estender até o dia seguinte. Do lado castelhano havia quem não quisesse combater, mas havia outros que queriam acabar com a resistência portuguesa nesse dia. Pelas 6 da tarde, os castelhanos, ainda não completamente instalados, decidem iniciar o confronto, temendo ter de combater de noite. As forças portuguesas tinham cerca de 7.500 homens, entre peões, lanceiros, besteiros, arqueiros e os ingleses. A força de Castela reunia cerca de 30.000 homens, entre peões, lanceiros, besteiros, arqueiros, cavaleiros, mais os franceses. O ataque começou com uma carga da cavalaria francesa, tentando romper a linha de infantaria adversária. Contudo, as linhas defensivas portuguesas repeliram o ataque. A pequena largura do campo de batalha, que dificultava a manobra da cavalaria, as cercas de troncos e as chuvas de flechas lançadas pelos besteiros, auxiliados por arqueiros ingleses,
fizeram com que, muito antes de entrar em contato com a infantaria portuguesa, a cavalaria ficasse desorganizada e confusa. Ao final, as baixas da cavalaria foram pesadas e o efeito do ataque nulo. Os cavaleiros que não morreram foram feitos prisioneiros. Depois destas baixas, o restante do exército castelhano atacou. Sua linha era bastante extensa pelo elevado número de soldados. Ao avançar em direção aos portugueses, os castelhanos foram forçados a se espremerem de modo a caber no espaço situado entre os ribeiros. Enquanto os castelhanos se desorganizaram, os portugueses puseram as suas forças, dividindo a vanguarda de Nuno Álvares em 2 setores, para enfrentar a nova ameaça. Vendo que o pior ainda estava para chegar, João I ordenou a retirada dos besteiros e os arqueiros ingleses e o avanço da retaguarda através de espaço aberto nas linhas da frente. Desorganizados e sem espaços para se mexer, foram esmagados entre os flancos portugueses e rapidamente abatidos. Ao pôr do sol, a batalha já estava perdida para Castela. João de Castela ordenou a retirada e os castelhanos debandaram totalmente desorganizados. Então a cavalaria portuguesa lançou-se em perseguição dos fugitivos, dizimando-os sem piedade. Alguns fugitivos procuraram esconder-se nas redondezas, apenas para acabarem mortos às mãos do povo. Uma mulher de seu nome Brites de Almeida, recordada como a padeira de Aljubarrota, iludiu, emboscou e matou pelas próprias mãos alguns castelhanos em fuga. A história é por certo uma lenda da época. De qualquer forma, pouco depois, Nuno Álvares Pereira ordenou a suspensão da perseguição e deu trégua às tropas fugitivas. As baixas do confronto foram entre de 500 a 600 portugueses e 4.000 a 5.000 do exército de Castela. Na manhã do dia seguinte, do dia 15 de agosto, a catástrofe sofrida pelos castelhanos ficou bem visível. Os cadáveres eram tantos que chegaram a barrar o curso dos ribeiros que flanqueavam a colina. Morreram também muitos nobres fidalgos castelhanos, o que causou luto em Castela até 1387. As forças portuguesas permaneceram 3 dias no local, aguardando uma eventual investida dos castelhanos. Com essa vitória, Dom João I tornou-se o rei incontestável de Portugal, o primeiro da dinastia de Avis. Para celebrar a vitória e agradecer o auxílio divino que acreditava ter recebido, João I mandou construir um mosteiro de Santa Maria da Vitória e fundar a Vila da Batalha. Assim como passados 7 anos da batalha, o condestável Nuno Álvares Pereira mandou construir a Capela de São Jorge, onde ocorreu a batalha. Hoje, nesse mesmo último local, há também um moderno centro de interpretação, que explica o desenrolar dos acontecimentos, seus antecedentes e suas consequências.